Mas só vamos lembrar uma coisa, tá? Você tem duas formas de você aplicar. Quando eu falo aplicar, essa é uma palavra que a gente usa muito aqui nos Estados Unidos, tá? Você aplicar é o quê? Você registrar, você dar entrada em algum tipo de visto. Vamos usar a palavra aplicar como as pessoas usam aqui dentro desse país. Então, se você aplicar para algum tipo de visto, você tem a possibilidade de aplicar como quem está dentro dos Estados Unidos mudando de status, ou aplicar como quem está fora dos Estados Unidos num consulado. Qual que é a diferença entre os dois? Quando você vai num consulado e aplica para um tipo de visto, você vai para uma entrevista, você recebe aquele visto estampado no teu passaporte. Você tem um visto. Existem diferenças, né, de status e visto. Status é aquilo que quando você entra aqui na imigração, o cara fala, ó, você tem 6 meses, mas seu passaporte você tem 10 anos de visto. O visto não quer dizer que você vai ficar 10 anos dentro dos Estados Unidos. O que quer dizer que você vai ficar 6 meses dentro dos Estados Unidos é o seu status. Então, o status é quando você passa da porta para dentro. E o visto é o que está estampado no seu passaporte. Se você recebeu no Brasil, por exemplo, um visto, você está estampado ele no passaporte. Isso é bacana. A permissão de você ir e vir dos Estados Unidos, sair de dentro dos Estados Unidos, ir ao Brasil e voltar, ela é muito mais tranquila quando o visto está estampado no passaporte. Quando você entra, por exemplo, como turista dentro dos Estados Unidos, e aqui dentro você muda o status, porque você entrou, recebeu o status de turista, e aí quando você está aqui dentro, você muda isso, né? Você muda isso para um outro status. Se você for sair dentro dos Estados Unidos e entrar de novo, aquele oficial que te recebe lá na imigração, esse cara pode negar a sua entrada no país, achar que você usou de má fé, que entrou como turista e aqui dentro mudou de status. Ah, Pablo, mas é má fé? Cara, não dá para julgar ninguém. Por exemplo, eu entrei aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei como turista. Logo depois de 2 meses que eu estava aqui, eu apliquei para o visto L1, né? E foi como eu peguei meu green card, depois virei cidadão americano. Mas eu mudei o meu status, né? Mas eu fiquei impedido de sair dos Estados Unidos por 3 anos e meio. Eu poderia pegar uma autorização de viagem, viajar, sair? Poderia, mas eu não quis arriscar. Eu achei que o que eu estava construindo aqui era muito maior do que ficar aí 3 anos e meio, 4 anos sem ver a família no Brasil. Então você tem que tomar essa decisão de você quer fazer o quê? Eu quero aplicar qualquer tipo de visto, não importa o visto que você vai aplicar. Você quer fazer o quê? Você quer entrar como turista e aqui dentro você mudar o seu status? Existem alguns vistos que você tem que aplicar só fora você tem que aplicar no consulado, você tem que sair para poder aplicar ele, tipo E2 e tal. Existem alguns vistos assim. Mas a maioria você pode entrar dentro do país e mudar o status, mas você vai ficar naquela, sabe, tem que pegar autorização de viagem, na hora de voltar ficar dando explicação, pode ser que o cara cancele o teu visto e tal. Então é algo que você tem que colocar na balança e ver o que você vai fazer, tá bom? Ah, Pablo, eu vou consultar um advogado de imigração. Tá, consulte, mas eu só estou te explicando como é que funciona para você saber, né? O que você não pode fazer de forma alguma é fazer qualquer planejamento de viver nos Estados Unidos sem ter um caminho trilhado para mudar, para não perder a sua legalidade no país. Você tem um status de 6 meses aqui. Ah, eu estou com visto turista, estou em 6 meses dentro do país, não sei para que eu vou aplicar ainda, não sei o quê. Antes de você perder o seu status, antes de você ir embora, pensa direitinho se você muda o seu status aqui dentro, ou se você vai embora e depois tenta entrar de novo para não ficar ilegal. Porque depois que você ficar ilegal, quando eu falo legal, é o tal do overstay, né? Que é ilegal do mesmo jeito. A pessoa que chegou aqui 6 meses, passou os 6 meses e ficou aqui depois que venceu, né? O tempo dela de permanência no país. Se acontecer isso com você, só vai te sobrar algumas opções. Se você entrou pelas portas da frente, que eu chamo, né? Que não foi pelo México e tal. Se você entrou pelas portas da frente, você só tem 2 chances. Uma, se você tiver um filho aqui, a hora que ele terá 21 anos de idade, ele pode te dar documentação. Mas você vai esperar 21 anos de idade para o seu filho acontecer isso? E outra opção é se você casar com um americano, uma americana, não sei. Essas seriam as opções, ou se abrir algum tipo de opção de visto, como o Clinton fez na época dele, o que é muito difícil você confiar num negócio desse. Então esteja ciente que você precisa de um planejamento imigratório para vir para cá. Tente de todas as formas. Ah, Pablo, é muito caro, eu não tenho como gastar dinheiro. Tente de todas as formas planejar. Ah, então vou procurar um advogado de imigração. Antes de você procurar um advogado de imigração, faça o que eu estou fazendo aqui. Procure saber quais as opções existem. Procure saber o que é que você pode fazer para poder viver legalmente nos Estados Unidos.